Olá, galerinha, tudo jóia? Olha só, continuando aquele conteúdo de ontem da nossa live, é sobre a força a lei da gravitação universal, a lei que Newton escreveu. Mas como é que foi isso? Como é que ele escreveu tudo isso? Então vamos lá. Eu disse para vocês na live ontem que o que a gente estava vendo das três leis de Kepler era para entender como é que os planetas giram em torno do Sol, como é que acontece a questão das áreas em relação ao tempo gasto para percorrer essas áreas, que eram todos proporcionais, que é a segunda lei. E na terceira lei a gente falou da relação entre o tempo para percorrer um período completo e o raio médio. Então tudo isso está lá na aula passada. Mas por que isso foi tão importante para Newton desenvolver a sua teoria? Bora ver? Então, olha só. Lei da gravitação universal. Vamos ver o que a gente tem. O que Newton diz? Que dois corpos se atraem com forças de intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. O quê? Antes de eu continuar o slide, olha só, eu vou mostrar para vocês uma coisinha aqui. Algumas coisinhas que eu deixei separado. Claro que eu pedi permissão para o dono, né, e o dono me autorizou usar esses equipamentos todos. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Imaginem vocês que essas duas bolinhas fossem ímãs, ok? Essa bolinha é um ímã, essa bolinha é outro ímã. Primeiro eu quero falar para vocês em relação à distância. Então imagina, esse ímã está de um polo, esse ímã do outro polo, de maneira que eles se atraem, certo? Vamos falar muito de polo, porque isso é magnetismo, é outro conteúdo. Mas só para vocês tentarem entender o que Newton passou pela cabecinha de Newton. Então olha só, esse ímã atrai esse ímã. Vamos, esquece ímã. Esquece ímã. Vamos falar de metal. Esse ímã atrai esse metal, certo? Se esse ímã e esse metal estiverem bem próximos, bem pertinho do outro, você vai sentir que eles se atraem de tal forma, com uma força tão grande, que é quase difícil você segurar. Eles vão se atraindo, se atraindo, se atraindo, até grudar. Não é isso? Então, o que eu quero que vocês observem agora? Em relação à distância. Quanto mais pertinho eles estiverem, vocês concordam comigo que a força de atração entre eles é muito grande? Então, olha só, quanto mais pertinho eles estiverem, é mais difícil segurar essa bolinha para ela não... Tô segurando até elas se grudarem. Então, quanto mais perto, mais forte é essa força de atração. Se eu for afastando cada vez mais, a gente vai até perceber que essa distância vai dificultar essa atração. Vocês concordam comigo? Quanto mais longe o ímã está da bolinha de ferro, mais difícil vai ser essa força atuar, porque vai ficando cada vez mais fraquinha essa força de atração. Então, do que eu estou falando? Olha, eu estou dizendo o seguinte, que quanto maior a distância, menor vai ser a força. Vocês concordam comigo? Quanto menor a distância, maior vai ser a força. Olha só, pensando em proporção, se eu aumento a distância, eu diminuo a força de atração. Se eu diminuo a distância, eu aumento a força de atração, certo? Então, olha só. Aumento a distância, diminui a força. Diminui a distância, aumenta a força de atração. Ah, então significa que distância, para eu entender essa questão dos corpos, da atração dos corpos. Quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. Significa que são grandezas inversamente proporcionais. Significa que lá na fórmula, ela vai aparecer na divisão, ok? Então, a distância vai aparecer na divisão. Ok, uma outra coisa que eu quero que vocês entendam. Esses corpos, eles se atraem de acordo com as suas massas, certo? Vamos supor que a massa dessa bolinha seja igual à massa dessa bolinha. Então, existe uma força de atração entre eles, certo? Agora, quando eu troco essa bolinha por essa bolinha aqui, o que aconteceu? Eu mudei a massa. Significa que a força de atração entre esses corpos vai ser maior. Ah, então o que eu vou entender? Que quanto maior a massa,
maior a força de atração, certo? Então, se eu diminuo a massa, diminui a força de atração. Se eu aumento a massa, aumenta a força de atração. Se eu aumentar ainda mais, ao invés de eu falar de duas bolinhas de mesma massa, ou dessa bolinha em relação a essa bolinha, se eu fizer essa bolona com essa bolona, a força de atração vai ser ainda maior. Vocês concordam comigo? Ah, então o que eu posso entender? Que quanto maior as massas, maior a força de interação entre elas. Então, a grandeza massa de um corpo, massa do outro, são grandezas proporcionais. Ou seja, se eu aumento a massa, também aumenta a força. Então, essas grandezas vão aparecer lá em cima da minha fórmula, vão aparecer multiplicando, certo? Vamos ver como é que fica tudo isso na fórmula? Olha lá. Vamos voltar para a fórmula aqui. Cadê? Aqui, vamos ampliar isso aqui, colocar na apresentação do slide, certo? Demora um pouquinho, o computador está carregadíssimo, né? Mas vocês conseguem entender? Ah, gente. Vocês conseguem entender que aquilo que eu falei em relação às massas, quanto maior a massa, olha só, comecei com duas bolinhas. Troquei uma bolinha por uma bola maior, aumenta a força de atração. Troquei essa bolinha pequenininha por outra bolinha maior, outra bolona. As massas, quanto maior as massas, maior a força. Opa, então aqui na minha fórmula, as massas são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu mexo nessas massas, se eu aumento as massas, a força é maior. E com relação à distância, se eu aumento a distância, eu diminuo a força. Lembra que eu falei? Então, significa que na fórmula de força de gravitação, força gravitacional, olha o que a gente tem. Eu tenho esse G, que é uma constante universal, ok? Essa constante universal vezes o produto entre as massas dos corpos e a distância, o quadrado da distância desses corpos, é o que vai me dar a força. Mas quem é esse G? Bom, quando Newton estudou, ele sabia que existia uma constante. Mas quem determinou o valor exato dessa constante não foi Newton, foi Cavendish. Cavendish chegou à conclusão de que essa gravitação, essa constante gravitacional da gravitação universal, ela é aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11. Ai, professora, apareceu notação científica, eu vou ter que lembrar de tudo aquilo? Vai ter que lembrar de tudo aquilo, ok? Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entendam a relação dessa fórmula aqui. Então, esse G vai ser sempre o mesmo, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa 1 e a massa 2 são a massa dos corpos. E D é a distância entre eles. Então, lembrando, quanto maior as massas, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Ok? Então, lendo aqui de novo, que eu acho que fica mais fácil agora, depois que eu expliquei tudo isso, fica mais fácil entender. Então, olha lá. Dois corpos atraem-se gravitacionalmente, dá até nó na língua, né? Com forças de intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional, tá dividindo pelo quadrado da distância, ok? Belezinha? Então, a fórmula que a gente vai usar daqui para frente é essa. Lei de Kepler, primeira, segunda, terceira lei de Kepler, é importante a gente saber, é importante a gente entender que, a partir dos estudos de Kepler, Newton passou a entender, passou a enxergar como é que os corpos se comportavam no universo. Então, para Newton, todos os corpos se atraem. Como assim, professora? Nesse momento, o meu corpo, Gisele, está atraindo o computador. E o computador está atraindo a Gisele. Mas por que eu não percebo essa atração? Porque ela é muito pequenininha. A gente vai ver isso no exemplo, tá? Olha só, vamos só continuar aqui. Observação. Massa da Terra, massa de um outro corpo qualquer aqui, distância entre eles, força de atração. Então, as forças com que os corpos se atraem. Então, o planeta aqui da esquerda e o planeta aqui da direita. A força com que eles se atraem é proporcional às massas
e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ok? Mas é importante lembrar e entender que a força com que o corpo B, que ele chama de corpo B, está puxando o corpo A, é igual à força com que o corpo A está puxando o corpo B, certo? Essas forças têm o mesmo valor, e esse valor é em modo, porque uma está puxando para a direita e a outra está puxando para a esquerda, certo? Mas é o mesmo modo. E é essa força que a gente está chamando de força gravitacional, ok? Aqui ele vai falar da intensidade de campo gravitacional, a gente não vai falar sobre isso agora. Mas só para entender que essa força gravitacional é igual à força peso. Como é que calcula a força gravitacional? Massa de gravidade, essa constante gravitacional, M1, massa de um corpo, massa de outro corpo, dividido pelo raio ao quadrado, que é a distância, tá? Como eu estou falando de força-peso é a força com que o centro da Terra atrai os corpos, lembra? Como é que é essa força-peso? Não é massa vezes gravidade? Então, olha só. Gisele do céu, do que você está falando? Calma, respira. Olha só. Eu tenho a Terra, o planeta Terra, atraindo esse corpozinho aqui. Então, a Terra eu vou chamar de massa 1. A massa da Terra, desse corpo Terra, massa 1. Está atraindo esse corpo de massa 2. A que distância ao raio da Terra, certo? Então, olha só, colocando uma fórmula de força gravitacional. Eu tenho a constante gravitacional, a massa da Terra, a massa do corpo dividido por essa distância que é o raio ao quadrado, certo? Como é que calcula a força-peso? Não é a massa do corpo, que nesse caso é o M2, vezes a gravidade? Resolvendo isso aqui, esse M2 corta com esse M2. Então, sobra que a gravidade... daí vem aquele 9,8. Gente, aqui é a massa da Terra, aqui é o quadrado do raio da Terra e aqui é a constante gravitacional. Quando a gente joga essas informações, constante gravitacional, a gente já viu quanto é que vale. Aquele 6,67 vezes 10 a menos 11. Massa da Terra, uma informação que a gente conhece. Raio da Terra, uma informação que a gente conhece. O que acontece? Mas quando... O que é isso aqui? Que fórmula que é essa aqui? Gisele, peraí, confundi tudo. Calma. Quando eu estou falando de um corpo que não está encostado aqui no chão da Terra, ele está, por exemplo, lá nas nuvens, um avião, por exemplo. Se o avião desligar as turbinas, o que acontece? Ele cai, não cai? Um balão, se apagar o fogo lá do gás que manda ele para cima, o balão cai. Então, eu estou falando de um corpo que está lá em cima, fora da superfície terrestre. Esse corpo ele vai ter uma altura em relação à Terra. Então, a que distância esse corpo, e agora que eu chamo esse corpo de M2, está do centro da Terra? Ele está a essa altura da superfície, mais esse raio da Terra. Então, quando o corpo não estiver lá na Terra, em cima do planetinha Terra, na superfície, ele estiver fora, tá? Acima, como o caso do avião, do balão, como eu acabei de dizer, a fórmula vai ser isso aqui. O raio da Terra, mais a altura que esse sujeito está em relação à superfície, isso tudo ao quadrado. Então, olha só. Quando a gente joga, voltando nessa aqui, quando a gente joga a constante gravitacional, a massa da Terra e o raio da Terra ao quadrado, a gente acha aquele G que a gente usa na fórmula, o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Que na maioria dos exercícios, a gente acaba arredondando esse 9,8 para 10. Ok? Então, olha só. Aí aqui ele vai dizer, olha lá, com relação, como é que fica essa gravidade, esse valorzinho de G, quando o corpo estiver aonde? Olha lá, a 26 mil quilômetros do centro da Terra, a 19.500 quilômetros da Terra, a 13 mil quilômetros ou a 6 mil, que é exatamente em cima da superfície, olha só. Aqui ele colocou o exemplo dos astronautas, né? Mas poderia ser o avião que eu falei, ou o balão. Então, olha só, esse sujeito aqui, ele está em cima da superfície da Terra. A distância, esse raio da superfície da Terra, é 6 mil quilômetros, aproximadamente.
Então, quando eu jogo 6.000 quilômetros, quando eu jogo a massa da Terra lá naquela fórmula, a gente chega nessa gravidade que a gente calcula aqui. Tudo bem? Que a gente usa nas nossas fórmulas. Porque tudo que a gente está fazendo, todos os cálculos que a gente está fazendo, a gente está considerando que o corpo está em cima da superfície. Por isso a gente usa 9,8. Por isso que lá na Lua a gravidade é diferente, é outro valor, não é o 9,8 que a gente usa aqui. Por quê? Porque o raio da Lua, por exemplo, é diferente. A massa da Lua é diferente. Por isso o valor calculado para a gravidade, nessa formulazinha aqui, é diferente. Tudo bem? Beleza? Aqui ele vai dizer dos corpos em órbita, velocidade da gravitação, mas não vou parar nisso aqui. O que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar uma coisa bem bacana que está lá no site do Positivo, que está lá nos slides do livro digital. O que acontece? Ele dá aqui para a gente, deixa eu só subir aqui um pouquinho, me subir aqui um pouquinho, né? Ele volta aqui na determinação da força-peso, que é massa vezes gravidade. Aí a gente vai passando, só para a gente tentar fechar essa aula. Aí ele fala da... Opa, volta. Ele fala da lei da gravitação universal, que é: todos os objetos no universo atraem todos os objetos com uma força direcionada ao longo da linha que passa pelo centro dos dois objetos. Então, olha só. Aqui é uma linha imaginária que está passando pelo centro dessa esfera e vai indo até o centro dessa outra esfera. É a mesma linha, que é uma linha imaginária, certo? Então, esse corpo aqui de massa mzinha está atraindo esse corpo de massa mzão. Esse corpo de massa mzão está atraindo esse corpo de massa mzinha. E a distância está aqui. Quando eu jogo isso na fórmula, a gente vai determinar qual é a força que um corpo atrai o outro. Certo? E o que eu achei legal trazer isso aqui para vocês é o seguinte: ele traz uma simulação que eu queria que vocês fizessem no caderno de vocês e mandassem para mim depois, certo? Mas antes, olha só. De acordo com... De acordo com a equação de Newton da gravitação universal, duas massas sempre se atraem mutuamente, ok? É isso que diz a força de gravitação universal. Se isso é verdade, por que normalmente não conseguimos perceber essa atração? Quem prestou atenção no que eu falei ali atrás, já sabe responder. Por que eu não percebo a atração? Ah, por quê? Olha só. Cadê? Porque essa força é muito pequenininha. Mas eu estou falando de pequenininha de algum número vezes 10 a menos alguma coisa. Ou seja, estou falando de uma força que vale 0,0000000 alguma coisa newtons. Então, a força de atração entre o meu corpo e o computador, por exemplo, é tão pequenininha que eu não percebo. Já é diferente da força com que a Terra me atrai. Essa força com que a Terra me atrai, eu percebo. Percebo como? Ué, eu não estou flutuando, eu estou presa aqui no chão. Então, essa força é muito grande, a ponto de eu perceber. Ok? O que eu vou pedir para vocês fazerem de tarefa? Aqui nesse slide, e eu vou até tirar uma fotinha dela para mandar para vocês depois. Nesse slide, a gente faz o seguinte: quanto vale a força de atração gravitacional entre duas pessoas? O que eu quero de vocês? Eu quero que cada um de vocês pegue a sua massa, a sua. Carolzinha vai pegar a massa da Carolzinha. Dani vai pegar a massa da Dani. Manuel vai pegar a massa do Manuel. Felipe vai pegar a massa de Felipe. Enfim, cada um vai pegar a sua massa e a massa de alguém da sua casa. Da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu irmão, do seu avô, do seu cachorro, do seu papagaio, periquito. Enfim, escolham aí duas massas. A sua massa e a massa de alguém da sua casa. E vão fazer esse cálculo para mim. Eu quero que vocês digam para mim qual é a força de interação entre você e essa pessoa da sua família, da sua casa que você escolheu. Por isso é óbvio, gente, que a gente não vai ter a mesma resposta. Não tem como todo mundo aí da sala ter a mesma massa. Então, vai ficar como tarefa isso aqui que eu vou postar para vocês, ok? Eu vou tirar foto disso aqui e vou colocar lá no Google Forms. Tudo bem? Mas eu não vou explicar lá no Forms. Vai ter que assistir o vídeo para saber o que eu estou pedindo.
Ok? Então, vai usar aqui a fórmula aqui da força da gravidade. Aqui ele dá um exemplo. Ele diz que essas duas pessoas têm massa igual a 60 e ele calcula isso aqui. Mas eu não vou deixar. Por quê? Porque eu quero que vocês coloquem os valores de cada um na casa de vocês. A sua massa e a massa de alguém da sua família. A distância pode ser a mesma, pode ser de 1 metro, para facilitar os cálculos. Tá ok? Então, gente, deixa eu ver aqui. Aqui já é o próximo tópico, não é? Já vai falar de força normal. Então, gente, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade e mais o que eu vou deixar para vocês na apostila, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunte, estou à disposição. Beijo, fiquem com Deus.